E falando em efeito colateral, na caixinha de pergunta que eu abri lá no Instagram, teve uma pergunta dessa para falar sobre os efeitos colaterais das canetinhas. Tá. O que seriam as canetinhas? Ó, as canetinhas, mais conhecidamente, eu vou falar só de 3 aqui. Uma nem Ah, tem mais de duas? tem mais ainda, mas eu vou falar do que realmente é prescrito e tem alguma coisa. Vou falar de uma. Aqui Foi é o no- efeito rebote das canetinhas. Efeito rebote das canetinhas. Efeito rebote, mas pode falar dos colaterais também. Tá, vou falar dos colaterais primeiro. As canetinhas, a gente tem as 3 principais medicações hoje. Uma eu nem prescrevo, só se a pessoa não tiver realmente uma condição financeira para ir de Ozempic. Que hoje o Ozempic, mesmo numa dose baixa, tem gente que consegue manter por um tempo. Não é tão mais caro como era anteriormente, né? Tem Eu uma vou que é comer esse diária, negócio todinho, enquanto Tem- eu ouço de Ozempic. tem uma que é diária, que chama a molécula, chama liraglutida. Recentemente a MS lançou um genérico dela, tá? Não tô fazendo propaganda aqui, só um fato, né? Mas eu não gosto, tá? Porque, primeiro, ela é diário e ela faz um pico muito grande. E ela tem um menor efeito em Mesmo resultado, sendo diário. mesmo sendo diário. Tem mais efeito colateral e menos efeito na perda de peso. Pra você ter uma ideia, ela entrega 8% de perda de peso. Depois eu posso mostrar no gráfico aqui certinho. E você tem mais efeito colateral, então não vale muito a pena. A semaglutida, que é o Ozempic, ele entrega ali mais ou menos 15% de perda de peso, em média. Tem gente que vai perder mais, tem gente que vai perder menos. E dá menos efeito colateral e é semanal. Na verdade, eu prescrevo ela 2 vezes na semana, porque eu acho que dilui os efeitos colaterais. É uma estratégia que eu uso para você diminuir o efeito colateral, aplicar, sei lá, segunda e quinta, terça e sexta. A pessoa tolera melhor os efeitos colaterais. E a tisapartida, que é o Monjaro, eu faço realmente uma vez por semana, porque ele tem muito menos efeito colateral e é muito melhor. E quais são esses efeitos colaterais? Da liraglutida e da semaglutida. Liraglutida, famoso Victoza, Saxenda, acho que o Liri agora da MS, são os nomes comerciais. E a semaglutida, que é o Ribelsus, que é a forma oral. O Ozempic, que é o de 1 mg, e o Wegovy, que é da mesma empresa, a mesma coisa, que tem várias apresentações diferentes, com dosagem um pouquinho menor e maior. Constipação, ou seja, esse é um... Sério? Muito. Esse daí esse é o mais frequente. A pessoa fica com... Porque o que acontece? Ele diminui a velocidade do trânsito intestinal. Então a comida fica mais tempo lá, demora mais para ser digerida. E aí vai demorar mais para sair também. Ah, tá. E ele pode até lentificar bem o movimento intestinal. E aí isso pode deixar a pessoa literalmente enfesada, né? E aí esse é o principal efeito colateral. Além das náuseas, enjoo, na pessoa que também fica retido ali. Pode dar alguns, que a gente chama, o nome técnico é eructação, mas que significa roto, tá? Porque se a comida não tá descendo, o gás volta. O gás volta. E a pessoa às vezes pode ficar com hálito de fecal também. Isso é menos comum, mas pode acontecer. Às vezes fica com cheiro de ovo podre, né? Deus me livre. Aí esses são os piores efeitos, né? Assim, são mais relacionados a essa parte gastrointestinal. Como a pessoa emagrece, pode cair cabelo, mas isso faz parte do emagrecimento por causa da perda de vitaminas. A pessoa pode ficar um pouco desidratada porque ela fica sem comer, não bebe a quantidade de água. Então, os efeitos colaterais vão ser baseados assim na própria ação da medicação. Já a tisapartida, o Monjaro, sim, pode causar diarreia também, paradoxalmente, tá? Mas é menos comum a diarreia. Você pode ficar constipado? Porque às vezes você causa ter tanto, diarreia. irritar tanto, que aí o corpo expulsa. Ah, entendi. É mais ou menos isso, né? E a tisapartida, ela dá 50% da constipação, 50% da diarreia. Geralmente quando você aumenta a dose. Então quando você começa o tratamento, quando você vai aumentando a dose, pode ter essas coisas. Todos dão a sensação de estômago cheio, né? E, assim, esses são os efeitos colaterais. E a contraindicação praticamente não tem.
A contraindicação é assim, você tá gestante, você não vai tomar. Você tá amamentando, não vai tomar. Não vai, às vezes, não é nem contraindicação, é questão de bom senso. É bom senso, então. Mas assim, tem contraindicação que tem doença hepática. Eu tenho paciente com doença hepática e melhora, porque ele melhora a gordura no fígado. Então, são medicações que eu gosto. Ele melhora. Então, tem várias coisas aí que são vantagem. Eu acho que pra gente falar de efeito rebote, junto com isso que você tá falando também, a gente podia colocar aqui na tela aqueles gráficos. Pronto. Eu vou dar vai falando. Eu vou dar uma explicação. Se o Wagner tiver acordado, ele pode colocar aqui na tela. Ele tá assim! Não contava com as piadas, né? Aqui a cara dele. Nunca mais traga esse cara aqui. Você é o dono daqui, né? Vou cortar o microfone. Eu cortar o microfone. Tá bom, desculpa. Não volta mais. Então, isso aqui foi uma aula que eu dei para médicos, né? E é o que eu vou simplificar, tá? Isso daqui é bem interessante. Vamos ver aqui, 15% de peso. Ou seja, essas medicações, que são essas medicações? Eu vou falar das 3 que eu falei. Que são essas aqui, E aí agora a liraglutida. Isso, 15% do peso. Esse aqui. Isso. No terceiro ali, tá quanto mais ou menos? 15% mais ou menos. Ai, que esse aqui não tem nem esse. Exatamente. Ou seja, a liraglutida, 15%, chega a perder 15% mais ou menos. Que é aquela que você falou primeiro, que é a diária, dose diária. Isso, essa mesmo. E aí a gente vai... E não tem nem 20%. Pro Ozempic. No Ozempic, quantos por cento aí, mais ou menos? Uns 45% perde 15%. E aí, quando você vai pro outro, vai o de 20%. No semaglutida. Nossa! Aqui, ó. 20%. 20%, ele vai aqui para 25%. E 25%, só 10% dos pacientes que usam a semaglutida vão perder mais de 25%. 25% a gente fala que é a zona da bariátrica. Agora, quando a gente vai para a tirzepatida, os 15%... A tirzepatida é o Mounjaro. 65% perde 15% mais. 20%, mais de 20% vai estar ali em torno dos 50%. E 30% mais ou menos vai perder mais de 25%. Então, é uma medicação que entrega muito mais resultado. Estatisticamente, né? Agora, você já parou para pensar o seguinte. Por que, se eles são parecidos, são quase da mesma classe, a liraglutida e a semaglutida são da mesma classe medicamentosa, por que eles entregam resultados tão diferentes? Aí eu vou explicar agora. Porque aqui é o resumo, né? Ou seja, a liraglutida, na média, 6 a 8% do peso. A semaglutida, que é o Ozempic, de 14 a 16%. A tirzepatida, 20%, mas até 22% do peso, tá? Estudos aqui com períodos semelhantes. Aqui tem um pouquinho menos, na verdade. E aí, por quê? A gente tem o GLP-1 e o GIP, certo? São duas moléculas. O GLP-1, ele tem nas três medicações. E o GIP, ele só vai ter no Mounjaro, um análogo de GIP. E o GIP, ele regula o metabolismo lipídico. Ou seja, o metabolismo da gordura. Então, quando você junta os dois, você vai ter uma maior sinergia nessa perda de peso. E aqui, esse aqui é um resumo esquemático do GIP. E você vê que ele atua no pâncreas, no cérebro, no osso, no coração e no tecido adiposo. Certo? Então, por agir aqui no tecido adiposo, ele vai provocar uma perda maior de gordura. E o GLP-1, que é produzido aqui nas células intestinais, ele atua no estômago, no intestino, por isso aqueles efeitos que eu falei. No cérebro, ele dá saciedade, né? No pâncreas, mas ele não atua na gordura. Por isso, a pessoa que usa Ozempic e liraglutida, ela emagrece... Tem isso. Tem isso, mas ela emagrece porque ela come menos. E no Mounjaro, na tirzepatida, ele emagrece porque ele tem esse efeito de comer menos, mas também ele vai ter esse efeito de possivelmente metabolizar gordura. Você pode provar? Não saiu estudo provando isso, mas o conhecimento
fisiológico da substância permite. Leva a E o crer que resultado que a gente vê na prática leva a crer nisso. Porque eu já entrei em discussão com outros médicos. Ah, você tá falando uma coisa que você não pode provar. Falei, olha, o conhecimento tá aqui. O que você tá vendo, né? O que você vê no dia a dia. Porque um preserva e o outro não a massa magra. Aí eu vou explicar um pouco mais a fundo. E aí você tem o Monjaro ali do lado direito, né? Mais perda de peso, mais maior redução da glicose, maior uso de triglicerídeos e maior uso de ácidos graxos, que acaba causando mais resistência insulínica, enfim, né? Então, se você usa mais ácido graxo, você melhora isso. E aí você tem mais redução de gordura. Aqui eu não vou passar, que aqui até falando dos efeitos adversos, que a gente falou também. Né? Ah, eu botei ali colelitíase. O que acontece? Pode aumentar a pedra na vesícula. Nossa, por que pode aumentar a pedra na vesícula? Qualquer pessoa que emagreça pode gerar pedra na vesícula. Não sabia disso. O que mais causa pedra na vesícula é bariátrica, que não é remédio, tá? Porque a pessoa perde peso muito rápido. Aí a gordura é quebrada e vai pro sangue e o corpo entende que ela tá se alimentando. Só que ela não tá se alimentando, ela tá quebrando gordura. E aí a vesícula começa a produzir e não tem nada para ela se misturar. Aí ela começa a formar pedra. Exatamente. Tá. Legal isso, né? Bom, esse é o lado ruim de emagrecer, tá? Esse é o lado ruim de emagrecer. Achei que só tivesse coisas boas. Não, tem tudo, até emagrecer tem seus percalços. Ah, isso aqui é uma coisa que vai bem pra frente, mas parece que a tisapartida ela pode até diminuir placa de aterosclerose. Estão estudando isso. Isso não é provado ainda, mas é uma coisa que a gente vê. Ou seja, ela diminui em 38% a chance de a pessoa ter um AVC. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Você salva aí mais de 1/3 da população de ter um AVC usando isso aqui. Então, tem mais coisas aí. E aquele outro... medicamento que... Não, especificamente, que o Fernando tá tomando, aquela outra... Ele tá usando tisapartida. Tisapartida, mas tem uma outra coisa também. O ácido alfa-lipoico? Isso. Eu posso falar dele depois. Você puxa o gancho depois? Só pra eu não perder a linha de raciocínio? Tá, é só pra entender por que... Tá bom. Eu explico também. Ela quer saber porque o namorado tá tratando com aquilo ali, né? Vou explicar, Não, é porque assim... Ele até falou, olha, porque ele ajuda a melhorar, tal. Isso, eu vou explicar também. Eu gosto muito do ácido alfa-lipoico. Isso melhora até ruga. Bom... não mas dá, pode continuar. Mas pode melhorar. Existe uma motivação para isso. E aí a gente vê aqui a perda de massa magra, tá? Vocês vinham aqui pro podcast e aí o cara vem dar uma aula de medicina aqui, né? Olha, né? Mas eu acho que deve estar interessante. Se vocês quiserem entender esses conceitos, eu acho que vai ajudar bastante. Porque é um assunto que está muito em alta. As pessoas sabem que o Ozempic e Mounjaro emagrece, mas por que emagrece? E é bom as pessoas entenderem, porque se essa mensagem chegar para as pessoas adequadamente, elas vão entender que não é só tomar o remédio. Sim. E essa é uma mensagem que eu tenho essa missão aqui de passar para vocês. Não é só sobre tomar o remédio, né? Semaglutida, 15%, e aí você vê o vermelhinho ali, 39%, ou seja, a pessoa perde 39% de massa magra. Isso é horrível, né? Você falou lá da cabeça do Ozempic, porque a pessoa perde massa magra, o metabolismo dela reduz muito. E se seu metabolismo reduz, quando você chega num peso baixo, fica muito fácil de você ganhar peso de novo. E aí a tisapartida, 20%, chega até 22%, mas 24%. Olha a diferença. 15% de proteção de massa magra em relação ao Ozempic. Então, aí vem aquilo. Por que isso acontece? Porque, possivelmente, ele está usando a gordura como fonte de energia. Usando essa gordura, ele está preservando a massa muscular. Ou seja, a tisapartida, o Mounjaro, além de você perder mais peso, você tem mais facilidade de manter esse peso perdido. O que é, vamos dizer, mais perto de uma medicação ideal, né? Sim. Nos dias atuais, com certeza, em monoterapia, é a melhor medicação. Agora, veja bem, gente. Esses estudos são feitos, que eu falo, com pacientes vagabundos.
Sabe o que é paciente O vagabundo? que é paciente vagabundo? Paciente vagabundo é paciente que não faz dieta e não faz atividade física. Ah, são esses que são selecionados. Isso, porque eles fazem esse estudo com essas pessoas, porque assim, ó, se der certo com é eles, o pior é o pior cenário possível. Imagine... Eu não fazia ideia. Todo estudo é assim? Não, Esse não específico, sim. Esse é porque eles querem provar um ponto aqui. Ah, né? entendi. Mas Então, se na escória dos pacientes... Se na escória chegou aqui, imagina numa pessoa que é dedicada. Exatamente. Então, na prática, meus resultados, na prática, com pacientes obesos é 30%, 32% de peso. Eu passo a bariátrica. Então, eu falo para as pessoas, cara, olha aqui, tem muita gente, ainda tem gente que procura bariátrica. Eu falo, olha, se você quiser fazer um investimento, você pode fazer um investimento sem cirurgia. Não que eu seja contra a bariátrica, eu fiz parte de grupo de bariátrica por 4 anos. Mas pode ser uma alternativa você não fazer uma cirurgia que vai te manter tomando vitamina a vida toda, tratando a vida toda com... A vitamina vira meio que um remédio para essa pessoa, tendo a chance de ter outros problemas, né? E você hoje tem alternativas realmente que entregam um resultado diferenciado. Sem intervenção cirúrgica. Exatamente. E aí, eu vou complementar uma coisa interessante aqui. Esse daqui também prometo que vai ser o último slide. Não aguento mais ver esse negócio, mas vamos lá. O comparativo da perda de peso com e sem o exercício. Veja bem. Com o exercício é o laranjinha. O laranjinha com exercício, o azulzinho sem exercício. E aqui a gente tem 70 semanas, que é o tempo... Por que 70 semanas? Porque eles quiseram comparar com a bariátrica. Que a bariátrica a gente perde peso até um ano e meio, né? Que dá mais ou menos 70 semanas. E depois, 50 semanas... O ano tem 52, né? 50 semanas, um ano mais ou menos, sem tomar medicação, para ver o que acontece com essas pessoas. E aí vamos ver que estudo interessante. Usando o Monjaro, tá? O azulzinho perdeu mais peso, ó, body weight, que é peso corpóreo. A pessoa perdeu mais peso do que a pessoa que estava treinando. Eu falei, então não vou treinar não, vou tomar só o remédio. Vou só tomar o remédio. Porque perde mais peso. Beleza, mas olha o que acontece depois. Quando interrompe, 60% de reganho de perda de peso. Ou de reganho de peso. E o reganho de quem está treinando, somente 10%. E se você for ver a curva, olha, a curva vai aqui, ó. Ela vai bater no zero de novo. A pessoa vai voltar ao peso normal. A pessoa volta ao peso que tinha antes. A tendência, né? Porque a gente não estudou o suficiente aqui, né? Mas... talvez, se passar 2 anos, ela volte ao peso dela, né? Se ela não fizer nenhuma mudança. O peso de gordura, apesar de ter perdido menos peso, o laranjinha perdeu mais gordura do que a pessoa que não estava treinando. E por que isso aconteceu? No terceiro, mostra por quê. Porque ela perdeu massa magra. A do laranjinha ganhou massa magra e o azulzinho perdeu massa magra. E aí, ou seja, o emagrecimento dessa pessoa que não treinou, ela é muito menos saudável do que a pessoa que treinou. E isso vai impactar nos resultados futuros. É por isso que muita gente fala, e o reganho de peso? Tá aqui, muito justificado porque existe o reganho de peso. O reganho de peso, ele sempre vai existir quando houver uma pessoa que emagrece. Existe alguma coisa que dá mais reganho de peso do que bariátrica? Não, porque é uma perda de peso muito acentuada. A pessoa quando faz isso precisa mudar os hábitos. E ela precisa. Se a pessoa não mudar, ela voltar a ser o que ela era, fazer o que ela fazia, ela vai voltar. Na bariátrica, você pode ter um time maior. 10 anos para ela voltar ao peso que ela tinha habitualmente. Mas ela chega lá. Imagina a pessoa faz a bariátrica com 20, com 30 ela tá com o mesmo peso. Nossa, que assustador isso. Quantas vezes você acha que eu já vi isso, né? É triste. E a pessoa, Nossa, é assustador. E como é que você acha que uma pessoa dessa se sente? Porque é um sofrimento, né? É um sofrimento. Fazer uma cirurgia. É um sofrimento de você ter um insucesso com você, né? É angustiante. Você passar por tudo que você passa quando você faz uma cirurgia dessa. E a pessoa não tem coragem de ir na consulta, nem de olhar na sua cara, porque ela fica envergonhada. Mas é um problema. Por isso que tem que, se ela não mudar a cabeça dela, realmente não tem tanto o que se fazer. Você tem que tentar convencer. Por isso que hoje, esse gráfico aqui, eu mostro bastante para os meus pacientes, para eles entenderem
que não depende do médico. Você Depende encaminha dele. eles para tratamento psicológico? Eu oriento, eu encaminho também, né? Porque muitas vezes o problema é um problema da pessoa. Eu tento, quando é um caso leve, tratar, mas quando eu vejo que foge às minhas limitações, tratar no caso com medicação, né? Porque eu não sou terapeuta. Mas eu tento, sim, fazer um tratamento. Eu tento fazer tudo que tiver ao meu alcance, que eu tiver nas minhas capacidades como médico, eu vou fazer, vou brigar pro meu paciente. O que não tiver no meu alcance, eu vou indicar ele para fazer Pro o tratamento. profissional que precisa... Só vou dar mais uma contribuição daqui, tá? Só para fazer um comparativo. Pra vocês entenderem mais um mecanismo aqui do reganho de peso. Vamos fazer uma continha básica. Pensa uma pessoa de 100 quilos. Uma mulher de 100 quilos que ela perde 40 quilos, certo? E aí ela perdeu 40 quilos e tinha 27 quilos de massa muscular. Só que quando ela perdeu esses 40 quilos, ela perdeu 5 de massa muscular. E agora ela tem 22 com 60 quilos. O metabolismo dela ali tava uns 1.500, foi para uns 1.200. Só que aí ela tava super comprometida, tava treinando. Aí ela brigou com o namorado, mudou de emprego. Aí engravidou de alguém lá, da briga com o namorado, teve um filho. Pronto, aconteceu um monte de coisa ruim. Ela engordou tudo de volta aí, em 1 ano e meio. O que aconteceu com ela? Quando ela engordou? O que aconteceu com ela? Você não tava prestando atenção. Eu tava só a Nazaré aqui, ó, porque você começou a falar assim, ela perdeu 40 quilos, 24 de peso magro, e eu tava aqui, eu tô tentando fazer os cálculos eu vou disso, dizer porque o que pra mim aconteceu. não faz sentido. Na hora que ela engordou, ela continua sem a massa muscular que ela perdeu. Tá. E agora ela tem os 100 quilos de novo, em vez dos 27... De massa ela tem 22. E aí, isso daí vai fazer com que o metabolismo dela, em comparação ao que tinha antes, seja 150 calorias a menos. Ou seja, o metabolismo que era de 1.500, agora é de 1.350. Ou seja, para ela agora, quando entra nesse efeito sanfona... Vai ser muito mais difícil perder peso. Por isso que as pessoas que entram nesse efeito sanfona, fica cada vez mais difícil. A primeira vez que você emagrece é mais fácil, na segunda... não foi da mesma forma. Quando eu era nova eu emagrecia fácil. Com certeza. Você não ouve isso? Com certeza. Essa é a explicação do efeito sanfona. Por isso, gente, que massa muscular é o que vai mandar. E por isso que esse estudo mostra. Como é que é? Treino resistido. Treino resistido é musculação. Isso que vai fazer com que você preserve a massa magra. Então hoje, não tem como os médicos tratavam o emagrecimento de uma forma absurda. Emagrece. Bariátrica. Então emagrece. E a parte muscular? E aí? Por isso que tem um reganho. Que é super importante. Por isso que eu tenho um planejamento. Eu não sei se no do Fernando talvez eu não tenha feito, mas eu faço o planejamento passo a passo, porque do Fernando tinha muita coisa para resolver, né? Vamos lá, tinha tanta coisa. Esquece. Eu acho que eu falei para ele só. A gente tem o passo 5, que é o ganho de massa muscular. O passo 5... Não, mas ele já falou que... Você falou que é pra pegar pesado na academia. Exatamente. Que ele já treinava, mas é pra... E aí eu falei, o passo 5 a gente vê depois. Mas tem o seu momento pra gente preservar essa massa muscular. E aí, eu acho que sobre a despartida, acho que ficou. Sim. Eu tava, na hora do efeito sanfona, eu tava só a Nazaré. E depois que eu entendi que é a massa magra que manda no babado, já fez assim, ó. Já entendi tudo. E é isso. Qualquer emagrecimento que a gente tem, seja com medicamento, seja sem medicamento, só com dietas, tem que fazer musculação. Exatamente. Todo você vai tender a perder a massa magra. Naquele gráfico que eu mostrei lá atrás, você vê que todas as coisas que emagrecem tem perda de massa magra. Faz parte do processo. A forma é como você vai contê-la. Né? E aí, por isso que eu faço... Por que meus pacientes tendem a ter mais sucesso hoje? Quando eu faço? Porque eu já vou pensando no curto, no médio, no longo prazo. Como é que eu divido a consulta? Eu divido algumas partes assim. Atividade física e dieta, né? E aí eu oriento a quantidade de atividade física que a pessoa deve fazer, a questão da dieta.
eu oriento o paciente a questão dos distúrbios hormonais e metabólicos, que foi o que eu fiz lá com o Fernando. Temos que corrigir isso aqui, porque se seu corpo não funcionar direito, como Não vai adiantar nada. Você vai jogar mais uma medicação nele né? O negócio tá ruim, você joga uma bomba lá e espera ter um resultado bom. Bom, pode dar certo, mas pode não dar. Terceiro, na parte de emagrecimento, usar uma medicação dessa, aí preferencialmente o Mounjaro, se a pessoa tiver condição financeira para manter o tratamento, né? E aí eu faço, de acordo com o percentual de gordura da pessoa, eu dou até uma pretensão, olha, possivelmente você vai usar aqui, se a gente for numa taxa boa, geralmente eu consigo uma taxa de 4% de perda de peso por mês. O do Fernando acho que tá até mais que isso. Tá bem mais. Tá bem então, mais. mas é uma média plausível para a maioria das pessoas, né? E aí eu chego, dou uma projeção para a pessoa saber mais ou menos quanto tempo ela vai usar aquela medicação, para ela ter um planejamento. Claro que não também, é matemático, né? Não é uma conta matemática. Mas é uma média. Mas é uma média. A quarta coisa é o que eu falo, biogênese mitocondrial e... Quê? Que é biogênese mitocondrial. Eu acabei de ver essa aqui no chat GPT. A biogênese mitocondrial, resumindo, é você melhorar a saúde da sua célula. Quando você faz atividade física, quando você come saudável, você já naturalmente já está fazendo isso, tá? Tem a ver com sono também, que a gente vê. Apesar que sabe aquela pessoa que, mesmo que tenha uma vida adequada, mas está sempre cansada, às vezes a célula dela não está pegando na ignição ali. Legal. E aí uma coisa que faz, por exemplo, o ácido alfa-lipoico que eu perguntei, que você perguntou, a gente produz ele no nosso corpo, tá? E ele tem algumas ações. Ele é usado hoje dentro da endocrinologia para tratar a neuropatia diabética, para quem tem dor. Então ele melhora muito a questão de dor, né? Mas ele também tem um efeito antioxidante potente. Então, como ele faz uma antioxidação, ele pode ter a capacidade de melhorar a pele. Você falou, melhora até ruga. Sim. Sim, indiretamente. Não é o efeito que ele vai ter na ruga direto. Mas indiretamente. Mas como a pessoa está muito oxidada, né? E ele ajuda a controlar a glicemia também. E diminuir a resistência insulínica. Então, em pacientes que estão com pré-diabetes, pacientes diabéticos, você usar o ácido alfa-lipoico, você potencializa todo o tratamento. E você potencializa o efeito da medicação nesse paciente. Nem sempre vai potencializar em todo mundo, mas nesses pacientes específicos, você tem um resultado ainda melhor quando você faz esse tratamento mais englobado. Legal.